Este ano nós pensamos em trazer aos irmãos uma palavra voltada para a estrutura familiar. A nossa proposta é que nós venhamos trabalhar um livro produzido pelo pastor Timothy Keller. Ele é um pastor americano, um homem com mais de 40 anos de ministério, e ele produziu um livro muito bem recebido aqui no Brasil, que ele chama-se O Significado do Casamento. Ele foi produzido pela editora Vida Nova a partir de 2012. Em cima do que o Timothy Keller traz sobre o significado do casamento, nós estaremos fazendo algumas ministrações, algumas palavras a respeito daquilo que nós entendemos como família. Nesse momento talvez os solteiros estejam pensando, mas e eu? Eu lhe digo que é exatamente você a nossa maior preocupação, que ainda não casou, que pode, a partir do significado, do que significa de fato o casamento, a partir de uma compreensão do que as Escrituras diz sobre cônjuge, sobre casamento, você pode fazer uma escolha adequada, pode fazer uma escolha acertada. Então não são ministrações para casais, são ministrações para a família, porque nós entendemos que a família é a célula máter da sociedade, como diz a frase atribuída a Rui Barbosa, como falamos hoje na escola bíblica dominical. E que se a família vai bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. E nós não podemos extrair conceitos de família, nós não podemos extrair conceitos de vida a dois a partir da cultura. Nós precisamos extrair esses conceitos a partir da Escritura. Então o nosso desejo é um retorno às Escrituras. O desejo do nosso coração é ministrar algo que nos leve para dentro daquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. E é nesse conceito que eu quero estar ministrando a primeira mensagem desta série, que é o segredo para o casamento. Já foi lido aqui na leitura bíblica, e como são apenas 2 versículos, eu quero repetir com os irmãos. O texto bíblico é produzido por Paulo no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Nitidamente Paulo tinha um intuito, tratar acerca do casamento. E ele inicia, e eu quero ler os versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Efésios capítulo 5, 31 e 32. Paulo diz o seguinte: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 32: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu quero trabalhar em cima deste conceito, grande é este mistério. E no final dessa mensagem, eu quero lhe explicar o que significa tudo isso. É fato, e a guisa de introdução, eu quero utilizar uma frase do próprio Keller, porque a maioria das pessoas talvez tenha uma visão fantasiosa a respeito do casamento. Eu estou falando também a jovens nesta noite que talvez tenham uma impressão de que o casamento é um grande conto de fada. E eu achei fantástico o que o Keller diz. Ele usa a seguinte frase: embora tudo menos sentimental. Agora os solteiros dizem: como é que pode? Eu pensei que era diferente. Mas Keller continua dizendo assim: é glorioso, porém difícil. É força e ardente, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Talvez seja uma frase que simplifique muito a vida a dois, porque é desafiador viver com uma outra pessoa que foi formado em um outro seio familiar, e de repente esses dois se apaixonam, namoram, casam, e vão lidar com muitos desafios de convivência, e vão lidar com muitos desafios de como organizar esta vida a dois. E neste processo terão grandes alegrias, mas também terão grandes desafios neste processo de conviver, porque se eu não compreender a luz da Escritura, que casamento não é uma busca desenfreada para ser feliz, mas uma busca para fazer o outro feliz, você terá um casamento frustrado. Você terá desafios horríveis neste processo a dois. E o que a cultura vai dizer aí fora é que o casamento na realidade é o que vale a ser feliz.
A maioria das pessoas, à luz do que a mídia ensina, do que a cultura secular ensina, vai dizer: olha, casa, mas se o amor esfriar, se a química não for suficiente entre os dois, separa e vai buscar outro. E assim você vai ver ao longo dos anos, pessoas que tinham estrutura de casamento até sólida, separaram. Mas se você encontrar o que a Escritura diz, o que é verdade nas Escrituras, você vai deixar um pouco o seu eu e vai entender que o casamento, como Paulo vai ensinar a partir de Efésios 5, é algo que se assemelha àquilo que Cristo fez. Sacrificialmente ele desafia o homem a se sacrificar pela esposa, como Cristo fez pela igreja. E que desafios, meus irmãos, que desafio entender a visão bíblica do casamento. E é nesta jornada que eu quero te chamar. Keller faz uma afirmação que não conhece nenhum casamento que seja descrito como um conto de fadas. Porque hoje, irmãos, nós temos uma triste percepção. A nossa visão de mundo hoje, muita dela é feita com os óculos das redes sociais. E eu nunca encontrei ninguém triste, ninguém que não seja feliz, rico e próspero numa rede social, especialmente o Instagram. Todo mundo é feliz e vive viajando. Todo mundo está nas melhores comidas, nos melhores restaurantes. Não há espaço para tristeza. E se de repente você alimentar toda a sua alma a partir dessa percepção, você vai adoecer. Então você vai encontrar ali casais extremamente felizes e vai olhar para o seu casamento e dizer: mas o meu não é assim. E por comparação, você pode entrar em grandes problemas, especialmente no caminho da frustração. Eu quero iniciar a minha fala chamando a atenção sua para o Gênesis. O argumento de Paulo aos Efésios é o seguinte: deixará o pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deus cria todas as coisas e é Ele que celebra o primeiro casamento. Depois do nosso relacionamento com Deus, o casamento talvez seja das mais profundas relações que o ser humano pode vivenciar. Depois daquilo que nós nos relacionamos com Deus, nada é mais próximo, nada é mais profundo e nada é mais constante do que um relacionamento a dois dentro da perspectiva cristã. Por que você diz isso, irmão Adonias? Simples. Nada é mais duradouro do que esse processo de relacionamento no casamento. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento de pai com filho é tão duradouro e constante. Por quê? Porque o filho cresce. E quando dá por volta ali dos seus 18 anos, 20 anos, ele sai de casa e vai construir a sua vida. E não, os dois, o esposo e a esposa, continuam juntos, dia após dia, noite após noite, desafio após desafio, juntos. Então nada é mais duradouro do que este processo. Também nada é mais penoso, assim como o processo de conhecer a Deus é um processo trabalhoso e penoso, que exige de nós dedicação, que exige de nós persistência, assim também a vida a dois vai exigir. E eu quero trazer a primeira nota desta noite. A visão bíblica do casamento nunca foi tão importante como agora. Nós fazemos esse resgate do que é o casamento à luz das Escrituras. Para você ter uma ideia, o pastor Josimar Bessa diz que João Batista perde a cabeça por defender uma visão bíblica de casamento. O que acontece ali naquele caso de João Batista? Simplesmente ele estava condenando o casamento de Herodias com Herodes. Herodias, que era a esposa de Filipe, irmão de Herodes. Era um casamento que não tinha fundamento. João Batista brigou, defendeu, pregou e perdeu a cabeça. Ele perde a cabeça defendendo uma visão bíblica de casamento. Nós, como igreja, somos chamados a esta luz, a defender aquilo que a Bíblia ensina como casamento, aquilo que é realidade à luz das Escrituras, de modo, irmãos, que é notório que o casamento está em declínio. Procure. Eu sou professor de ensino médio, e você vai conversar às vezes com garotos e garotas, e
poucos têm aquela intenção de dizer: eu quero casar. Para quê? Deus me livre, professor. Deus me guarde. Eu que quero isso. Você vai olhar para os jovens e muitos adultos que não têm a mínima intenção de estabelecer uma vida a dois. Por quê? Simples. Ele já tem vivido uma vida de diversão ocasional. Tem os direitos do casamento sem os deveres. É raro você encontrar um casal de namorados não cristãos que não já viva uma vida de casado. E isso com a sociedade aprovando perfeitamente como uma coisa mais normal, mais natural. De modo que se nós, especialmente os jovens, não tivermos uma fé balizada no que diz as Escrituras, muitos dos nossos jovens dentro das universidades, dentro dos colégios, serão influenciados por esta cultura. Mas a vontade de Deus nunca foi essa. A vontade de Deus estabelecida é que os dois, o casal, desfrute daquilo que Ele preparou, que é algo sagrado, maravilhoso para ser desfrutado dentro da união do casamento. Algo bíblico, maravilhoso e que protege o indivíduo. Muitos vão argumentar que é necessário fazer uma espécie de test drive para saber se consegue mesmo conviver. Então nós não vamos casar, vamos morar juntos. Aí a gente percebe se dá certo. Um test drive aí, né? Vou testar, passar alguns dias. E temos uma pesquisa do Instituto Gallup que ele vai dizer o seguinte: esta característica de se fazer um test drive antes não é garantia nenhuma de que este casamento será longo e duradouro. Pelo contrário, muitos, após casarem, poucos anos juntos se separam, porque perdeu a graça, porque não soube esperar, porque não soube desfrutar isso de dentro da bênção do Senhor. Não é garantia nenhuma de que conviver antes de casar, será algo frutífero e produzirá um casamento duradouro, de modo nenhum. Mas eu não quero aqui trazer uma visão pessimista, porque a Escritura põe, e como disse na escola bíblica, a ideia de Deus era promover uma bênção para os dois, um momento, um ambiente de ajuda mútua, porque o casamento, os dois não são inimigos um do outro, não é uma disputa para prevalecer a vontade e o desejo ou quem tem razão, mas é para ser um ambiente de ajuda, um ambiente onde você tem ali dois ombreados, se auxiliando nas trajetórias. Quando um pensar em desistir, o outro ergue o braço e diz: vamos juntos, queridos, vamos juntos, queridas. Nós estamos ali caminhando, e o nosso alvo é vencer aqui nesta terra, mas especialmente caminharmos juntos para as mansões celestiais. A ideia do casamento é ajudar um ao outro em transformação espiritual e formação de caráter. Ei, você que está casado há muito tempo, como tem sido a sua preocupação com a vida espiritual do seu esposo ou da sua esposa? Será que você tem dito: querido, eu não tenho te visto orar, vamos orar juntos? Querida, não vimos você da sua Bíblia, você está lendo a sua Bíblia, vamos ler juntos. Eu não estou falando aqui de acusação: mulher, e essa Bíblia aqui que eu comprei é para encher de poeira? Estou dizendo de auxílio, de dizer: querida, vamos fazer juntos. Eu sei que a vida, a correria nos minam, mas vamos juntos, vamos retomar o culto doméstico, vamos crescer espiritualmente juntos, nos ajudar, nos auxiliar, porque o casamento, a ideia é que a união dos dois também seja um amortecedor para os desafios, e são muitos. Ora, ou vez ou outras, nós somos machucados, somos caluniados, somos feridos, a mão ao outro e diz: não, aí vai passar, estamos juntos, eu estou com você, é até que a morte nos separe. É na saúde, é na doença, não é nos momentos de felicidade apenas, é Deus. É fato, irmãos, que o processo cultural tem transformado a vida das pessoas. Ninguém quer sofrer mais as agruras da vida a dois. Se o casamento não traz mais felicidade, a ideia é trocar por outro ou por outra.
A ideia é simplesmente abandonar a responsabilidade daquilo que foi dito, que foi votado na frente de um sacerdote, na frente de alguém, até que a morte me separe. Parece que perdeu o sentido. Se não estou feliz, eu separo e sigo a minha vida adiante. Timothy Keller apresenta no seu livro duas coisas interessantes que eu gostaria de tratar com você. O ideal antigo do casamento. Ele vai dizer que o princípio, a sociedade nos seus primórdios enxergava o casamento como uma união permanente que tinha a finalidade de amor mútuo, procriação e proteção. Então o casamento existia para ser um ambiente acolhedor, para que o esposo e a esposa provessem segurança no processo de criar os seus filhos, um lar estável, onde os filhos seriam educados debaixo da bênção do Senhor. Esta era a visão bíblica e a visão que a sociedade detinha até pouco tempo atrás. Mas com o passar dos anos, o ideal moderno foi surgindo, onde o casamento agora passa a ser um contrato sexual limitativo, que visa apenas satisfação dos dois, de modo que se o camarada não está satisfeito, não está se realizando, ele não procura insistir, ele não procura dialogar, ele não procura ali estabelecer uma relação para transformar aquela realidade e crescer em bênção. Ele simplesmente procura outro, ou ela procura outra, e seguem as suas vidas. Nada mais antibíblico, nada mais imoral, nada mais ante aquilo que o Senhor tentou estabelecer para ser verdade no seio familiar. É fato, o casamento vive um declínio, especialmente quando tentaram se esclarecer a cultura da sociedade, dizendo o que vale é ser feliz, o importante é as suas liberdades individuais. Pelo contrário, esta visão de que o homem, de que a mulher, antes de mais nada, deve procurar a sua felicidade, tem levado muita gente a perder a visão bíblica do que é uma relação com Deus e do que é uma relação com o próximo, especialmente dentro do casamento. Muitos, no afã, no desejo, na urgência de saciar os seus desejos, até mesmo mais carnais, tem trocado aquilo que é bênção do Senhor por meros momentos de prazer e de diversão, que certamente lhe sentenciarão a uma vida desastrosa, não só para os seus, porque às vezes a gente acha que o pecado alcança só o indivíduo. A gente pensa que pecar é como comer alguma coisa gordurosa. Diz, mas sou eu mesmo que vou morrer. Deixa que é eu mesmo que vou infartar, então eu vou comer. Ninguém tem nada a ver com isso. Se fosse assim era ótimo. Mas o pecado, ele atinge o indivíduo e atinge aqueles que estão ao redor. O pecado, se fosse só no indivíduo, mas ele impacta na vida daqueles que estão próximos, trazendo tristeza, angústia, dor, afetando e mudando destinos. Por isso nós precisamos entender aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a realidade do casamento. O Keller apresenta e diz que o casamento, ele tinha a intuição, a intenção de refletir a glória de Deus, formar caráter e educar filhos. A ideia central era que ele costumava ser um nós, e hoje ele traz a ideia do eu. Agora sou eu, não é mais o nós. Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu fico. Se eu não estou, eu vou e caio fora. Eu vou e sigo a minha vida. Antes tratava-se de uma celebração para a glória de Deus. Hoje, se você for em muitos casamentos, você vai perceber que muitos tornaram apenas exibicionismo para as redes sociais. Pouco se desfruta daquele momento a dois. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de ir num casamento e eu fiquei pensando como uma instituição tão maravilhosa, tão bíblica, foi tão misturada. Nesta celebração eu vi de tudo, assim parece que cabe sincretismo de todas as maneiras.
desde pedir a bênção da natureza, da terra, do ar, do mar, até pedir a bênção de Deus, ou seja, cabe tudo. Parece que a sociedade perdeu a noção do que é e de quem projetou esta unidade de casamento de vida a dois. Então você percebe assim que tudo é possível dentro dessa instituição, mas não é um modelo que a Bíblia defende, não é um modelo bíblico, não é aquilo que Deus traz, não é a visão que Deus traz do casamento para a vida a dois. Nós não podemos perceber e caminhar de modo como a cultura tem nos ensinado, dizendo que tanto o homem quanto as mulheres querem um casamento no qual recebam satisfação emocional e sexual apenas, mas que seja algo vivido para a glória de Deus. Nós não podemos depositar expectativas irrealistas acerca do que é vida a dois. E eu achei uma das partes mais interessantes na leitura deste livro foi quando ele vai dizer que nós não casamos com a pessoa certa. E de imediato a gente para e pensa, diz, mas como é possível isso? Eu escolhi tão bem. Porque nós achamos que o outro é apenas aquilo que você consegue ver. Mas não, na realidade eles são dois pecadores casando, duas pessoas com muitos defeitos, com muitas dificuldades. E se você não tiver a visão do que o reino de Deus tem, dificilmente essa união poderá ser mantida. Dificilmente a vida dois vai permitir que você caminhe juntos. Mas é importante a gente identificar que, como toda estrutura, para que nós tenhamos um casamento sólido, duradouro, vai exigir de nós dedicação, disciplina e às vezes muito trabalho. Porque a relação ela é construída a dois, não apenas de um amor romântico, mas a partir de uma percepção do que a Bíblia tem como resposta para cada um de nós. E qual é o grande segredo? O grande segredo para tudo isso é o que Paulo diz, é um grande mistério. O que Paulo trata, ele vai dizer assim, isso é um grande mistério. E a palavra que ele utiliza aqui é uma palavra grega chamada de mystery, que quer dizer segredo. E qual o segredo? Qual é a proposta de segredo aqui que Paulo tenta colocar? É que exatamente o casamento, ele vai refletir a relação de Cristo com a sua igreja, neste amor sacrificial. A ideia que Paulo apresenta, que estava no seio do coração de Deus, é que a vida a dois, o casamento, seja uma dramatização daquilo que Cristo faz na cruz pela igreja. Se você não tiver essa percepção, nada mais evangelístico do que esta ideia de que um cônjuge e o outro se amam e se respeitem de tal modo que aqueles que estão fora possam perceber Jesus naquele relacionamento, possam perceber um amor sacrificial como o de Cristo pela sua igreja, que agora não simplesmente cobra e exige, mas se dá. E quando esta verdade é aplicada no casamento, o segredo não é apenas o casamento em si, mas a grande mensagem que ele traz para cada um de nós. A grande verdade que ele traz: cada marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Desafiador, mas uma verdade bíblica. Quando nós temos esta percepção, quando nós entendemos isto, nós esbarramos naquilo que nós trabalhamos hoje na escola bíblica,
Na escola bíblica eu citei aos irmãos Romanos 12, versículo 1, onde o próprio Paulo escreve à igreja de Roma dizendo assim: irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que Paulo estava dizendo aos romanos é o que ele diz também aqui aos Efésios. Ele diz aos romanos o seguinte: uma vez que você compreende a verdade do Evangelho, aquilo que Cristo fez na cruz, você não pode mais viver para si mesmo, mas agora racionalmente você entrega a sua vida em um sacrifício a Cristo Jesus. Quando nós percebemos, nós casados, você, homem solteiro que visa o casamento, precisa entender que quando nós entendemos aquilo que Cristo fez pela sua igreja, agora o que é que Cristo faz pela sua igreja? Ele deixa ali os céus, ele se humilha na condição de homem. Agora, humilhado na condição de homem, ele se entrega sacrificialmente por a sua igreja. Ele se doa pela sua igreja, a fim de santificá-la, a fim de estabelecê-la e dar a condição de noiva. O que Paulo estava dizendo: eu desafio você, marido, a compreender isso que Cristo fez, e tão somente do mesmo modo que ele se sacrificou pela sua igreja, você também seja capaz de sacrificialmente se doar pela sua esposa, a fim de santificá-la, a fim de ajudá-la a crescer. Porque nada melhor do que servir a alguém, de se submeter a alguém que te ama, que se entrega, que se doa, que se sacrifica por você. À luz do que a cultura prega, talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: que tolice, eu jamais vou conseguir fazer isso. E eu lhe digo: óbvio que não vai. Se o seu padrão for a cultura do mundo, se eu te disser esse mesmo discurso numa universidade, num colégio, num instituto, qualquer que seja, talvez eu seja até apedrejado, porque ninguém vai entender o que é esta verdade, ninguém vai entender o que é a cultura dos céus. Mas eu quero lhe dizer, igreja do Senhor, nós fomos chamados para andar na contramão daquilo que o mundo ensina. Nós fomos chamados para colonizar e viver não pelo aquilo que é ensinado na sua televisão, na sua rede social, mas aquilo que é princípio do reino de Deus. E aquilo que é princípio do reino de Deus é bênção para as nossas vidas. Eu quero te dizer, amigo marido, que assim como eu, deve ser um pecador, que tenta acertar e às vezes desliza. Se você não se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus, você não terá condições de amar sacrificialmente, você não terá condição de se dar sacrificialmente, porque aqui o desafio exige algo que nos desafia. O grande segredo é que o Evangelho de Cristo Jesus e o casamento se explicam um ao outro, que quando Deus criou o casamento, Ele já pensava na obra redentora de Cristo Jesus. A ideia central é que quando Deus estabeleceu no Éden ali o casamento, que Ele olha para Adão e diz: não é bom que este rapaz esteja só, lhe farei uma adjuntora idônea, que lhe auxilie, que eles andem juntos. Deus já olhava para aquele casal e pensava, pelo seu poder eterno e a sua presciência, na redenção da sua igreja. Ele pensava em alguém que pudesse se doar pela sua esposa, pela sua noiva, como Cristo faz pela sua igreja, de se doar pela sua noiva. Eu quero concluir fazendo alguns questionamentos. O propósito do casamento é negar nossos interesses pessoais em favor da família, ou é reivindicá-lo em favor da realização pessoal? Talvez dizendo de outro modo: eu casei para cuidar da minha família ou para ser feliz? Para que o que importa seja eu? A resposta bíblica é nenhum nem o outro, mas ambos. Porque nós só teremos plena satisfação pessoal e felicidade quando nos entregarmos em serviço. Eu vou citar algo que não é de um cristão,
Para você talvez que esteja me ouvindo, não diga, não, mas ele está citando só a Bíblia. Eu vou citar Clóvis de Barros, um filósofo, inclusive muito provavelmente ateu. Eu não conheço a confissão dele, mas não tem nenhuma relação muito positiva com o cristianismo. Mas em uma das suas falas ele cita o próprio exemplo de Cristo. Ele diz, olha, Cristo, e eu sou um admirador de Cristo Jesus, ele nos mostrou o filé mignon da vida. E o que é o filé mignon da vida? É não viver para si mesmo. E ele cita um episódio que aconteceu com ele e sua filha. Ele diz que estava em casa, sua filha chegou, uma menina por volta de 10 anos, e disse, pai, eu quero que o senhor prepare um lanche, que eu vou receber as minhas amigas, e eu não quero o senhor aqui. Ele disse, mas filha, ele disse, não quero o senhor aqui, porque a gente vai ficar à vontade. Aí ele para e pensa, ele diz, que tipo de pai eu seria se preparasse todo o lanche, saísse de casa, ficasse 2 horas numa padaria esperando minha filha terminar a sua reunião e voltasse para casa feliz e alegre porque ela estava feliz. Ele disse, sou eu esse pai que fiquei lá olhando revista, folheando para prover felicidade para o outro, para aquele ser que eu amo tanto. Talvez muitos de nós só vai compreender isso sendo pai, que você é capaz de tirar da boca para ver o filho feliz, para ver o filho bem. Às vezes sai para comprar talvez até algo para si e para no meio do caminho, vê coisa para o filho, não faz o que foi fazer e chega cheio de coisas para o filho ou para a filha, e feliz da vida, porque serviu o outro e não a si mesmo. Nada mais cristão, nada mais bíblico do que eu tirar os olhos de mim mesmo e colocar naquele que está ao meu lado, no meu esposo, na minha esposa. Esse é o amor sacrificial. Talvez um pequeno exemplo do que é isso, porque Cristo não olhou para si mesmo, Ele não olhou para a dor da cruz, Ele não olhou para a humilhação, Ele olhou para a santificação da noiva. Ele olhou para o produto final e disse, eu me alegro em ver a minha noiva santificada, limpa, santa. Assim é nós. Se nós olharmos o processo, a gente vai desistir. Mas se nós crermos por fé e dizer assim, olha, eu vou servir, porque eu sei que neste processo nós nos melhoraremos. Quando Timóteo Keller diz que nós não casamos com a pessoa certa, nunca nos casamos com a pessoa certa, é porque na prática, com o passar do tempo, o casamento nos transforma. E chega um momento que a gente nem reconhece aquele que está ao nosso lado e diz, mas foi com esse mesmo que eu casei? Foi com essa mesmo que eu casei? Porque neste processo nós somos transformados. Às vezes melhoramos muito, às vezes nem tanto. Mas a vida a dois nos ensina a perder para ganhar. Nos ensina a respirar fundo, em vez de dizer tudo que deveria ser dito por amor ao outro. E assim neste processo nós achamos que poupamos o outro e poupamos a nós mesmos, e vamos sendo transformados neste processo. O que Keller diz é exatamente isso. A nossa subordinação a Ele, a Jesus, é segura, pois Ele já nos mostrou seu amor por nós. Este fato lança fora o medo de que entregar-se por amor significa perder a nossa própria identidade. Ele fala desta relação com Cristo Jesus. O que você precisa então para fazer o seu casamento dar certo? Keller nos ajuda a compreender dizendo o seguinte: conhecer o segredo, o Evangelho, como Ele dar o poder e o modelo para o seu casamento. E eu trago uma nota dizendo que a experiência do casamento lhe revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho, e a compreensão melhor do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda com o seu cônjuge. Não é possível ter um relacionamento duradouro dentro de um casamento sem conhecer a realidade do Evangelho, porque o Evangelho nos transforma e nos faz muitas vezes perder para ganhar. E qual é a lição?
O mistério do casamento, o mistério do evangelho é revelado no casamento. Nosso coração é restaurado de fora para dentro, de dentro para fora, e a nossa vida é reconstruída a partir dos alicerces. E qual é a mensagem do evangelho? Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. No entanto, também somos mais amados e aceitos por Cristo Jesus, mais do que jamais poderíamos almejar. Quando nós nos sentimos assim, nós percebemos que o casamento é tudo menos sentimental. É uma escolha de amar um pecador, de amar uma pecadora. E nesse processo nós vamos sendo transformados. Porque se você esperar do outro a satisfação dos seus anseios, você já entrou numa relação derrotada. Se você esperar e olhar para o outro e achar que no outro você vai ser feliz, que a partir da relação do outro você vai ser curado e sarado, você já entrou numa relação derrotada. Mas se você perceber que juntos vocês crescerão para a glória de Deus, e que a sua satisfação maior deve ser o Senhor, porque é esse Senhor que vai te ajudar a lidar com os momentos difíceis dentro do casamento, e eles vão vir, porque nesses momentos Keller nos aponta a seguinte solução a partir das Escrituras: nas fases difíceis do casamento experimentaremos mais amor transformador divino. Nas fases difíceis você não se apega ao cônjuge, se apega a Deus, diz: meu Deus, me ajuda a aguentar, a suportar, me ajuda a lidar com isso. Nos momentos bons você vai dizer: glória ao Senhor, porque aqui eu estou experimentando um amor que só o Senhor poderia me dar. E quando não formos amados como gostaríamos, o evangelho é que vai suprir, o amor de Deus é que vai suprir, até o Senhor transformar o nosso cônjuge e fazer ele perceber toda a realidade do evangelho. É assim, irmãos, que nós seguimos, crendo que o segredo para o casamento é Cristo Jesus fazendo parte dele. Não é possível uma realização duradoura e promissora de casamento se não for a três: Cristo fazendo parte deste casamento. Talvez com o seu primeiro milagre ali em Caná da Galileia, Jesus estivesse nos dizendo uma grande verdade: para eu tirar o casamento da água e dar a ele aspecto de vinho, e não qualquer vinho, mas vinho novo, vinho bom, é preciso que Jesus esteja na festa, não só no momento da realização, na presença de um sacerdote, mas no dia a dia. Na hora da dificuldade é clamando por Jesus mesmo: Jesus, me acolhe. Na hora da bonança é dizer assim: Jesus, obrigado, porque se não for o Senhor, nós dois, tão pecadores que somos, nos mataríamos. Mas se nós estamos bem, e se a coisa está andando bem, não é porque eu e ela nos sabemos lidar, mas é porque o Senhor tem transformado os nossos corações e nos ajudado a caminhar para a glória do teu nome. De algum modo, o casamento, irmãos, o nosso casamento, nós que servimos ao Senhor, ele reflete a glória de Deus. Ele é uma dramatização, ele é um teatro para a sociedade que está aí fora do que é ter Jesus conosco. Aí, irmãos, é que nós somos desafiados mesmo, porque agora nós somos chamados a viver uma vida a dois que glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, que nós possamos orar neste momento, entendendo que o grande segredo é que por meio do evangelho nós recebemos poder e modelo para esta jornada. Curva sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Bendito Deus, nós ouvimos a tua palavra, Senhor Deus, e ela nos desafia, Pai, a termos uma visão bíblica do que é uma união a dois, a termos uma visão bíblica do que é o casamento, Senhor.
É verdade, Senhor Deus, que nós temos sido afetados por aquilo que nós vemos na televisão, na internet, que nós vemos ao nosso redor. Às vezes, Senhor Deus, nós somos tomados por exemplos de casamentos mundanos, e muitas vezes, sem perceber, nós estamos seguindo estes padrões. Mas nesta hora, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor que tire de nós estes modelos que não te agradam. Se nós porventura tenhamos baseado a nossa relação tendo como espelho aquilo que o mundo ensina, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Mas nós queremos seguir aquilo que a tua palavra nos ensina. Nós, homens, Senhor Deus, nós nesta hora, Senhor Deus, eu oro especificamente pelos maridos, Senhor. Nos capacita, Pai, para servirmos sacrificialmente as nossas esposas, Pai. Tira de nós toda a rispidez, toda palavra bruta, toda palavra dura, e nos ensina a amar como o Senhor amou. Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar como o Senhor caminhou. O Senhor não olhou para as dificuldades, o Senhor não olhou para as falhas que a igreja às vezes apresenta, mas o Senhor olhou para o produto final, crendo que ela será santificada e trabalhada para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o nosso cônjuge com fé e com esperança, crendo, Senhor Deus, não naquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, às vezes os defeitos, as dificuldades e as falhas, mas crendo e olhando para alguém que já é transformado pelo poder do Evangelho, alguém que já recebeu de ti transformação e vida. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós oramos também pelas esposas. Pai, ajuda as tuas filhas, Senhor Deus, a amarem, a se submeterem, Senhor Deus, a servirem em amor os maridos, Pai, dando-lhes, Senhor Deus, a devida autoridade, porque não há nada melhor do que submeter-se, Senhor Deus, em amor, Pai. Ajuda as tuas filhas, Senhor Deus, a desempenharem o papel, Senhor Deus, que elas precisam desempenhar como ajudadoras, Pai, como auxiliadoras, Senhor Deus, desta união, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós repreendemos, Pai, toda ferramenta preparada, Senhor Deus, todo instrumento armado contra a família, Senhor Deus, nesta hora, como igreja reunida, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor Deus, toda cilada, Senhor Deus, todo, Senhor Deus, levante contra, Senhor Deus, a unidade do casamento, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha firmar os nossos passos na verdade, Senhor Deus, no teu caminho, nos livrando das ciladas do inimigo, nos livrando das nossas concupiscências, Senhor Deus, dos nossos desejos, às vezes, Pai, que não te agrada, mas que nós venhamos olhar para ti, Pai, como família, Senhor Deus, reunida, como igreja reunida. Protege o teu povo, guarda o teu povo, Senhor Deus, sela a família, Pai, sela a igreja que é a coluna da verdade aqui nesta terra, Pai. Nos ajuda, Pai, a caminhar para a glória do teu nome, Senhor. Nós te oramos assim, Pai, em mais este culto da família, abençoando a tua igreja, o teu povo, a tua eleita, para a glória do teu nome. Nós assim te oramos. Amém e amém.